pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui num convite do meu amigo Rodrigo. E aí, pessoal? Inusitado, não, né? Porque Mercado Premium é um só. Eu estava falando agora, gravando previamente aqui nos stories. Hoje é um dia de vender moto de luxo, moto premium, vender casas de alto padrão, casas premium e carros, claro, que é o nosso cotidiano. Então, nesse bate-papo aqui, a gente vai falar sobre mercado premium e como esse cliente interage entre automóveis, motos e também os imóveis, as casas, né? Estamos aqui numa casa premium no condomínio Alphaville 4. Isso aí. E contar um pouquinho como eu conheci o Rodrigão. Rodrigão é meu cliente e eu sou cliente dele. Olha que legal. E a gente se conheceu eu comprando, né? Rodrigo comprou um carro comigo, um Audi A5. E pode falar o carro? Pode, né? Pode. Propaganda do carro. E eu comprei com o Rodrigo um apartamento, né? Premium, numa área nobre aqui. Nobre da cidade. Então a gente tem essa interação, essa parceria que se conheceu e gerou uma amizade. Porque eu particularmente admiro muito o trabalho, porque eu acho que nesse mercado, né, nós somos vendedores, né? Exatamente. Nascemos vendedores. Então quem vende tem que trabalhar com soluções. E no meu caso, foi o que aconteceu quando eu fui seu cliente, né? Eu conheci o Rodrigo vendendo um carro para ele, eu disse, Rodrigo, tá gostando? Muitos amigos em comum também já? Muitos amigos em comum. Aí eu falei, Rodrigo, pô, eu queria trocar de apartamento e tal. Aí o Rodrigo, opa, já despertou, né? E acho que o diferencial desse mercado, o seu inclusive, Rodrigo, é que você só trabalhou com solução. Onde eu tinha alguma indagação, onde eu tinha alguma dificuldade, você tinha a solução para resolver. Então, assim, se eu tenho um cliente que está disposto a comprar um imóvel de luxo, a trocar, né, de casa, provavelmente ele vai ter seu imóvel antigo para vender. Aí eu te pergunto, o que é que você acha desse mercado, né, de soluções? Eu acho que a gente que é vendedor, nós somos comerciantes, trabalhamos com soluções. Então, assim, fala um pouquinho do nosso caso, que eu acho que é uma particularidade que é de todos, que é, vou comprar um imóvel de luxo e tenho o meu imóvel para vender. Perfeito. Qual a solução que você deu para mim, no meu caso, e uma solução que é geral aí? Mas nada, obrigado, né? Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Viegas, como o Ítalo já comentou aí. Além de amigo do Ítalo, eu atuo no mercado imobiliário aí, premium, vamos chamar assim, da cidade de Manaus. E quando o Ítalo traz essa realidade desse mercado premium, ela é uma realidade de todos os mercados premium. Porque o mercado premium, de uma maneira geral, né, Ítalo? O cliente, ele está sempre trocando. Ou ele está realizando um sonho, ou ele está satisfazendo um desejo pessoal. A gente está aqui hoje nessa casa, onde ela nunca, geralmente, vai ser o primeiro imóvel de uma família. A gente tem as motos aqui do CAT, que geralmente é a realização de um outro desejo. Então, o mercado premium, ele se comporta assim. Ele se comporta realizando esses desejos, né? E quando o vendedor, como o Ítalo muito bem colocou, percebe isso, ele sugere soluções. E eu gosto de usar essa expressão de sugestão, porque muitas das vezes a gente acredita que o vendedor ele vai vender efetivamente algo. Mas eu costumo fazer uma analogia com curadoria. O vendedor hoje ele conhece do produto, ele conhece de cliente, ele conhece de gente, e ele entendendo o mercado, ele faz uma curadoria com todas as informações para poder sugerir algo de solução para o cliente. Então o cliente ele tem a informação, o cliente tem acesso à internet, o cliente tem acesso à rede de amizade. No mercado premium, que é um mercado de muita indicação, isso acontece, mas quando ele nos procura, ele às vezes ainda não sabe como resolver aquilo, aí entra o nosso papel. E quando o Ítalo falou muito bem, eu acho que no carro é muito parecido, no mercado de motos, no mercado de relógios isso acontece muito, no mercado náutico isso acontece muito. Quando a gente vai realizar esse desejo, o que a gente faz? A gente quer às vezes fazer esse upgrade. E aí o vendedor precisa ter essa percepção de às vezes receber isso, como foi no seu caso, que tinha um imóvel onde nós prontamente falamos, Ítalo, esse imóvel ele entra como parte de pagamento, porque a gente precificou o imóvel, a gente sabe a liquidez daquele imóvel e a gente como vendedores, como o Ítalo muito bem disse, no nosso caso como imobiliária, a gente garante que aquele imóvel vai ser vendido. Obviamente que a gente tem aquele período de venda que é natural do próprio mercado imobiliário, que acaba sendo um pouco maior do que o mercado de carro, por exemplo. Mas se o vendedor tem essa percepção, Ítalo, a gente consegue facilitar os negócios, que
Eu acredito que é isso que o consumidor do mercado premium está buscando. Não a facilidade, às vezes, de um desconto, não é isso que eu estou falando, mas a facilidade de entender que aquela compra é mais um ato da vida dele, porque a empresa às vezes está rodando, se você é um advogado, você está com os seus negócios acontecendo, se você é uma dona de casa, ou se você é uma advogada, ou se você é uma empresária, a sua vida continua girando. Então o nosso papel é de te ajudar nesse momento. E quando o vendedor entende isso, ele consegue realmente realizar esse desejo. Eu acho que esse time que você falou é importante. Então, assim, nós temos uma rotina particularmente assim, maçã. Exato. Então você tem filho na escola, buscar, trabalhar em empresas, reuniões. Exato. Então, do momento, do poder de decisão, eu quero trocar de casa. Então, assim, eu pensei hoje, eu quero trocar de casa, até o momento de efetivar isso, às vezes demanda um mês, 2, 3. Você sabia que isso é estatístico? Tem uma pesquisa, gente, que as etapas de venda, mas para não ficar maçante, no caso do mercado imobiliário, a decisão, ela acontece geralmente de 3 a 6 meses antes de eu procurar um profissional. Exato. Ou seja, nesse primeiro momento, o cliente está buscando informação na internet, com um amigo, com um ciclo de amizade, com canais de YouTube, com vídeos como esse, informativos. Exatamente, é esse o diferencial que nós, como comerciantes, temos que pensar. Quando o cliente nos procurou, através de indicação ou qualquer que seja a forma ou canal, a gente tem que estar ali para solucionar, vamos dizer assim, as dores. Exato. Então vamos lá, qualificação. Geralmente, você falou muito bem no começo, o cara vai comprar uma moto dessa, ele já tem outra moto. Então, em média, hoje a gente está com até interessante um dado, está entrando muita BMW na troca por Ducati. O cara já tem uma moto premium, também. Já tem uma moto excelente e ele quer uma moto premium continuar essa escalada, degrau a degrau. Mesma coisa, eu tenho um apartamento bacana num bairro aqui de Manaus, Nobre, e eu quero ir para uma casa, a família está crescendo. Então, assim, cabe a nós, né, trilhar esse caminho. Pô, vamos lá, qual o processo? Vou receber tua casa, vou avaliar tua casa bem no mercado. Eu já tenho uma carteira de clientes que você que é imobiliário tem. Pô, eu vou qualificar o cliente. Exato. Ticket médio 1 milhão. Pô, já fico lá na espera, né? Eu tenho esse cliente de 1 milhão que vai comprar esse apartamento dele, que é a entrada do próximo degrau do sonho do cliente. Exatamente. Então, assim, quando se trata de mercado premium, o diferencial é esse, buscar soluções. Né? E falando de carro, né? Você que trocou de carro, pô, eu quero dar meu carro de entrada, você tinha uma BMW, um excelente carro também. Estou buscando o quê? Quero um carro mais esportivo, quero um carro com... Então, assim, tudo depende e começa na qualificação do cliente. Perfeito. Então, assim, o poder monetário que ele tem versus o que ele está buscando. Aí você vai unindo isso para a gente entregar cada vez mais o resultado que é o sonho. Você tocou num ponto agora importante. Por exemplo, quando a gente fala em poder monetário, a gente está falando de uma outra perspectiva. Porque quando a gente fala do mercado premium, a gente não está falando o dinheiro que eu tenho para investir versus o produto que eu vou comprar. Porque às vezes o cliente do mercado premium, ele tem aquele valor, às vezes 10 vezes mais até para aquele bem, ou para o imóvel, ou para uma moto, ou para um carro, mas às vezes para o momento pessoal dele, ele não está disposto, por exemplo, a investir num carro de 1 milhão naquele momento, mas ele vai investir num carro de 500, mas talvez não porque ele não tenha o 1 milhão, mas porque naquele momento ele está investindo talvez na empresa, numa viagem, realização do sonho da família, e quando ele expõe isso para a gente, e é o nosso papel identificar isso, a gente pensa em soluções, como muito bem lá na áudio eu já vi várias vezes você criando essas soluções de comprar para pagar lá na frente, para que você tenha um prazo de respirar. Então o cliente consegue adquirir aquele produto, no caso um carro ou uma moto, de imediato, mas aí a empresa facilita isso na realidade do cliente. Não quer dizer que ele não vai pagar, não é isso. Não quer dizer que ele vai ter um desconto, mas a gente cria essas facilidades para que aquele número que naquele momento ele acaba não sendo viável, ele possa ser viável daqui a 6 meses, daqui a 5 meses, daqui a 3 meses, e o nosso papel é de solucionar. Então eu gosto muito de pensar que o vendedor, ele precisa, como o Ítalo usou, diagnosticar, ele vai te entender. Quando a gente te entende, a gente pode te dar uma solução. Eu gosto muito do médico. Sabe quando a gente vai no médico que está com uma dor de barriga? Tá doendo aonde? Aqui, começou quando? Aquelas perguntas é uma pergunta de qualificação. Inclusive na medicina isso chama de anamnese. Então por que a gente não faz isso com você que está nos assistindo? Porque eu tenho certeza que se a gente te entender, a gente consegue te ajudar. Porque com certeza o cliente, quando ele pensa, né, vou comprar um carro de 500 mil reais, ele às vezes não fez a conta. Então cabe a nós, vamos lá, você falando de anamnese, eu vou calcular o poder monetário. Eu consigo pagar 5 mil reais por mês. Opa, 5 mil reais num prazo X, eu vou ter um poder de financiamento, é a conta voltando. Eu vou ter um poder de financiamento de 200 mil reais. Opa,
já sei que um carro de 500 mil, eu vou precisar de 300 mil de entrada. É a mesma coisa para casa. Exatamente. E você fez isso com o meu imóvel, né? Particularmente financei o imóvel, né? Pela Caixa. Eu tenho um imóvel prêmio de mais de 2 milhões de reais. Então eu tenho, Rodrigo, eu tenho essa capacidade monetária de pagar X por mês. Você fez, um X por mês num prazo X, já tem um X, Ítalo. Então já estamos aí com 80% resolvido. O restante é teu imóvel. Lembrando também, o imóvel anterior tem quitação? Tem. Então assim, a burocracia existe, sempre vai existir. E cabe a nós, né, consultores de venda, vendedor, né, que é nosso DNA, você que é de imobiliária, eu que sou de concessionária, a gente nunca vai deixar de vender. E o que o cliente tem que entender, quando busca a gente está aqui para soluções. Perfeito. E o diferencial é cliente para toda a vida. Você vê, comprei um imóvel com você, já comprou um carro comigo, já comprou 2 carros comigo, já quero outro. Então assim, a gente quer fazer negócio sempre. Quem quer fazer negócio sempre não vai sangrar o cara. Pô, vamos reduzir, vamos ver aqui, vamos ver essa margem, vamos negociar com o cliente, vamos dar um carro de entrada para pegar um imóvel? Posso. Então assim, a gente está aqui para facilitar. Acho que cada vez mais, quando você busca um profissional, ou seja, da área comercial de veículos ou do ramo imobiliário, você está buscando pessoas que querem resolver o seu problema. Exatamente. Aí você procura o cara, não, o vendedor não dá, tá muito difícil. Você vê que geralmente são pessoas que não têm o sucesso ao lado. E o que a gente busca é extremamente o sucesso. E o Ítalo trouxe, gente, um ponto muito importante que eu quero abordar logo mais, mas que é a questão de parcerias que não são exclusivamente para fechar o negócio, são para viabilizar o negócio. Ele lembrou muito bem aqui do processo de financiamento dele, onde tínhamos desenhado um tipo de financiamento. Para ficar de maneira simples, existem dois, tem mais, mas só para explicar, existe um financiamento, aquele que a parcelinha vai caindo, seja qual for o número, 10 mil ela vai caindo ao longo do tempo, e tem aquele que a parcela é fixa. E a gente tinha escolhido um que ela ia caindo pela questão que a gente tinha desenhado juntos. Como a gente continuou conversando e identificando no processo uma mudança de perspectiva empresarial, a gente decidiu por outra. O que nesse momento fez muito mais sentido para ele. Por quê? Porque no planejamento dele, comprador, estou comprando, fazendo um excelente negócio, mas eu não quero ficar com esse financiamento até o final. Eu quero quitar antes. Opa, se eu quero quitar antes, é uma informação nova para mim, consultor dele. Se ele quer quitar antes, Ítalo, então vamos por um outro caminho. Dessa forma você vai economizar ao longo do tempo. Não economizaria se ele fosse ficar até o final. Então você percebe que esse tipo de informação ela é importante para a gente ir direcionando, que é o papel do consultor, e essas parcerias só são possíveis por quê? Porque além das empresas, você tem as outras empresas parceiras, nesse caso, empresas de crédito, os próprios bancos que estão ali conosco, que não é muito diferente do carro. Então às vezes você faz uma aprovação de um financiamento no banco A, mas o banco B está com uma condição melhor, e as nossas empresas têm essas opções para te ajudar e obviamente facilitar. Uma pergunta específica, essa casa aqui tem mais de 350 metros? Bem, tem 368 metros quadrados. 368 metros quadrados. Então, assim, pelo que eu percebi agora na chegada, a gente está falando de uma piscina, estamos falando aqui de 2 pisos, né? Ainda mais garagem, né? Então, assim, você vê como o mercado vem crescendo em Manaus, você está falando do Alphaville 4, um condomínio de extremo luxo, premium aqui. A pergunta específica é, aqui a gente está falando de um financiamento para quem pode ter o primeiro financiamento, ou eu estou falando, eu já tenho um financiamento ativo, por exemplo, na Caixa. Eu posso ter um segundo financiamento? Como é que funciona para... Geralmente, como a gente falou no início, que geralmente a pessoa já tem um imóvel, Exato. Né? Bom, eu vou responder de maneira prática. Você tem um financiamento, você tem 2 financiamentos, você quer ter outro? Pode. O que vai balizar isso? A sua capacidade financeira. Num passado bem próximo, a Caixa tinha suspendido isso, então poderia apenas um financiamento por CPF, mas era uma questão pontual econômica do banco. Isso já passou, então nesse momento você pode sim fazer mais de um financiamento. Como o Ítalo bem disse, existe a burocracia, eu gosto de substituir essa palavra, existe um processo que te garante a segurança, porque se você fizer de qualquer jeito, você vai fazer um contratinho qualquer, e as garantias de um negócio imobiliário elas ficam muito frágeis. Então, essa burocracia que o Ítalo muito bem disse é o processo de financiamento como um todo, para que você possa financiar mais de um imóvel, para que você tenha o crédito correto. Então, essa casa que nós temos aqui, inclusive é uma casa que nós estamos entregando agora, então vocês podem ver que ela está sem os móveis, que a gente pôde colocar as motos aqui, inclusive excelentes motos, bem bonitas. Para quê? Para que você pudesse ter uma noção do espaço. Então, é uma casa que também pode ser financiada e você entra nessas questões que nós estamos falando. Se você já tem um imóvel, ou a gente recebe o teu imóvel e aí vende ele no mercado, e você recebe por isso, ou você pode financiar o valor todo, dar uma entrada menor, geralmente de 20% do valor do imóvel, financia o resto, vender o teu imóvel, ou você abate parte do financiamento, ou você usa o recurso do teu imóvel para investir em uma outra coisa, fazer uma viagem, comprar uma moto, comprar um carro, enfim, isso é bem possível.
que eu acho mais bacana desse mercado premium é que as taxas são as mais atrativas possíveis. Por pouca gente sabe disso. Não sabe, mas por quê? A gente trabalha com risco, né? Então, assim, toda taxa está atrelada ao risco. Por que o risco é baixo? A gente tem um imóvel de garantia, a gente tem um bem de garantia. Então, assim, quanto menor o risco, menor a taxa que o banco consegue aplicar. Então, hoje, para você comprar um imóvel, no meu caso, eu paguei uma taxa muito atrativa. Para você comprar uma moto, a gente tem financiamento, por exemplo, você pode financiar pagando parcelas de balões. Então, assim, geralmente isso é mais com imóvel, né? Com casa, com apartamento. Eu vou comprar, pagar, a gente chama de plano sazonal. Isso surgiu quando, na época agrária, você tinha colheitas sazonais. Então, os bancos fizeram esse financiamento para o pessoal da agropecuária, que é um povo de muita aquisição. Isso foi quando surgiu, né? A parcela balão. Então, hoje você pode comprar uma moto com um plano cíclico, que eu coloco uma entrada de 30%, coloco um plano final de 50% do valor do bem para o final do financiamento. Perfeito. E não necessariamente você precisa pagar isso no contrato. Por exemplo, comprei uma Ducati Multistrada V4 ou uma V2 que está aqui atrás e 50% dela bota no final, para 36 meses. Aí você pode pegar ela como entrada. Depois. No final do plano eu coloquei para 36. Quando chegar em 35, eu vou dizer, Ítalo, eu não quero pagar. A gente pega a moto como entrada, abate esse valor e ele entra em outro ciclo. Então, assim, você consegue garantir uma parcela menor, porque 50% desse valor você deixou para o final. Então, assim, esses planos, né, eles surgiram para imóveis, foi para moto, hoje é um sucesso para carro. Então, assim, você consegue reduzir muito, porque, assim, acho que o commodity é o seguinte, eu vou ter sempre o bem, não importa se está financiado ou não. Além do mais, se eu tenho as menores taxas do mercado, você falou bem aqui no início, eu tenho dinheiro, eu vou empregar na minha empresa. Porra, eu tenho um rendimento na minha empresa de 5%, 10%. Para que eu vou pegar esse dinheiro e investir e comprar um bem à vista? Isso mesmo. Eu vou ter uma parcelinha bacana, pagando juros inferior a 1,5%, 1,8%, que é um juro muito bom hoje no mercado. Inclusive em moto eu consigo taxa abaixo de 1%, 0,99%. Vou pegar o dinheiro, para que eu vou pagar à vista? Não vale a pena. Você, não, para dizer que está quitado, ninguém fica olhando o documento. O documento da minha moto, do meu carro, está sem alienação. Você pega o dinheiro e investe no seu negócio, que é muito mais rentável. Acho que esse é o diferencial que a gente faz essa consultoria. Vamos sentar aqui? O que você acha de fazer por esse caminho? Por esse caminho. Invista na sua empresa, tem um rendimento enquanto aí, você trabalha com comércio, construção civil, você é engenheiro, advogado, médico. Invista no seu negócio que você vai ter muito mais rentabilidade do que comprar essa casa, por exemplo, à vista. Não precisa, você pega o dinheiro e investe em outros lugares que vai ter muito mais rentabilidade e consegue aplicar um investimento, comprar um bem com uma taxa bem inferior ao mercado. Porque tem inclusive, a gente vou convidar vocês aí para ir para outro espaço com a gente lá, para a gente finalizar esse vídeo, mas eu quero falar sobre isso. Falar sobre as características do profissional do mercado premium, né? O que o consumidor do mercado premium espera, e falar sobre isso, assim, de como que a gente pode fazer essa renovação do bem. Afinal de contas, como tem tudo isso, como que está o mercado com essa renovação? Porque, como um imóvel desse, você compra esse imóvel e aí depois você vai trocar por outro, esse aqui continua existindo, né? Para onde ele vai? Quem é o consumidor desse imóvel? E aí, no mercado de carro ou de moto, acho que é a mesma coisa. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos dar um tour aqui pela casa e daqui a pouco a gente fala em outro ambiente. Valeu! E voltando aqui nessa casa no Alphaville 4, uma casa de 2.750.000, acertei? É isso aí. Número eu sou bom de decorar. 2.750.000, uma casa de mais de 350 metros quadrados. E essa garagem aqui tem quanto aqui, Dolo? Está recheada em 300, 600, 150, 100. Estamos falando de mais de R$1 milhão fácil nessa garagem do mercado premium. Aí quando a gente fala assim de valores, o pessoal fica meio assustado. Não, faz parte, é um mercado premium. São clientes que buscam soluções, buscam conforto, que batalharam a vida toda para ter esse luxo. E nós estamos aqui para vender para eles, para atender da melhor forma. E aí estava falando um pouquinho do cotidiano desse vendedor, né? Como esse vendedor faz para prospectar novos clientes, para atender da melhor forma. Aí eu pergunto, na tua rotina, Rodrigo, sei que é uma rotina aí, a gente se encontra na academia, a gente se encontra visitando clientes, às vezes muitos, né? Às vezes não, todas as vezes são clientes em comuns. É verdade. Então, me conta um pouquinho da tua rotina aí, como é que você faz para prospectar novos clientes, novos mercados? Fala um pouquinho para nós. É legal, tu falou que são os mesmos clientes, né, Ítalo? Porque, de fato, é isso.
quem mora num imóvel premium geralmente tem um carro premium. É uma regra? Claro que não, mas às vezes ele tem um carro do dia a dia, tem um carro do final de semana, uma moto. E esse cliente, ele também vive, assim como qualquer outro cliente. E eu acho que quando você fala em prospecção, acho que o nosso maior desafio é se relacionar, né? Porque a gente fala muito hoje em tráfego pago, em marketing digital, só que nada resiste ao velho marketing, né? O relacionamento humano. Lá na empresa, por exemplo, há pelo menos uns 3 ou 4 anos, eu não vou lembrar exatamente, a gente não usa portais imobiliários. O que é isso? A maior parte do nosso cliente, mais de 60% dos nossos negócios, eles acontecem por base do relacionamento. Então, indicação, locais que a gente frequenta, só eu? Claro que não, todo o nosso time. Então, amigo de amigo, às vezes você está jantando, sabe, às vezes aquele vendedor que não tem vida social, às vezes por preguiça, às vezes porque ele está acostumado a fazer aquela rotina dele, mas tem que entender que o mercado premium, ele dá valor à confiança, à credibilidade. Então você precisa ser visto. Eu tenho certeza que se você é consumidor do mercado premium, muito provavelmente o seu corretor de imóveis, você deve nos encontrar na academia, você deve nos encontrar no restaurante, o vendedor do seu carro premium. Isso facilita porque gera segurança, né? Imagina que ninguém quer que dê nenhum problema, mas às vezes você quer só ter a segurança que se você precisar, você sabe onde bater. E não é o vendedor da loja tal. É o Ítalo, meu amigo que está malhando ali, que frequenta o restaurante que eu frequento, que é amigo do meu outro amigo. E isso tudo gera a confiança que é pautado aí, acredito eu, os negócios do mercado premium. O que me surpreendeu muito agora nesse mercado premium específico de motos é que criam-se grupos de famílias, rapaz, é uma verdade, comunidade, é um clube. Isso. Gente, agora, e assim, um incentiva o outro. O cara comprou agora uma Panigale, uma moto de R$200 mil, fizeram uma festa para receber a moto do cara. Então, assim, é um mercado, é um grupo, vamos dizer assim, que incentiva o sucesso do outro. Pô, vamos fazer, então assim, eles vão se juntando, pô, compra também. Ele, assim, é uma pressão do cara, ó, tem que comprar. Então, assim, isso nos favorece no mercado premium. Então, assim, ter pessoas que vão, assim, ele tá falando de desejo, né, de realizações. Então, a Ducati vem para isso também. Então, assim, eu que vendo carro há 20 anos, né, entregando já a idade, então 20 anos que eu vendo carro, comecei a vender moto agora tem 6 meses aproximadamente. É um mercado totalmente novo, onde se criam clubes para diversão. Então você compra uma moto para passear, os caras vão tomar café em Iranduba, vão tomar café em Rio Preto, os caras rodam 100 km como quem vai tomar café aqui na Ponta Negra. Então assim, cria uma nova comunidade. Então assim, a gente vê fora também de Manaus aí muitos clubes, né? Clube A, clube de imobiliárias, clube de arquitetos, onde as pessoas transitam em torno de parcerias. Isso que você falou muito importante. Hoje, de novo, o mundo é digital, estamos gravando aqui para o mercado digital, mas o bom atendimento gera indicação. Não tem coisa melhor do que você ter indicação da indicação. Se você atendeu bem, mesmo que às vezes tenha acontecido alguma coisa que possa, dificultou, mas faz parte do processo. Exatamente. E se você atender da forma correta, explicando para o cliente que aquela dor é comum e que você vai resolver, ele vai entender e vai te indicar. Então, assim, há 20 anos que eu estou no mercado de veículos e agora no mercado de motos, e vamos dizer assim, há mais de 10 anos no mercado premium, né? Eu comecei vendendo carro popular, né? Eu estava até conversando hoje de manhã na reunião com a equipe, eu vendia Ford Ka de 24.990, e hoje eu vendo Audi e-tron, RS e-tron GT, vendemos essa semana um roxo lindo, você viu lá, você viu um roxo? Até o amigo meu comprou. Carro de 1.290.000, então assim, pensa a transição, o cliente é o mesmo, o atendimento eu acho que a gente dá para um cliente X e Y, tem que ser coerência, educação, sorriso no rosto. O que vai diferenciar é o poder monetário. Se o cara vai comprar um carro básico ou um carro top de luxo, eu vou atender ele bem com as mesmas técnicas e para solucionar o problema dele. Todo mundo tem problema para solucionar. O Ítalo está falando do mercado premium, né? Mas eu queria trazer aqui o atendimento premium. Porque o atendimento premium, ele independe do mercado. Porque o atendimento premium todo mundo merece. Se era um carro de 24.900 ou era um carro de 2.499.000. Porque o atendimento premium, e às vezes não sei se você é um vendedor que está nos assistindo, se você é um consumidor do nosso mercado que está nos assistindo, mas o fato é que todos merecem esse atendimento premium. Então, quando o vendedor entende isso, ele está se qualificando, ele está se capacitando, ele está buscando se relacionar. Então, a gente agregando isso ao mercado, todo mundo ganha. Porque você imagina, se o cliente comprador do mercado do Ford Ka, lá do Ítalo, que vendia esse Ford Ka, continua acompanhando o vendedor premium daquele mercado que não era premium, hoje, se ele cresceu junto, hoje ele é um cliente teu da Audi, hoje ele é um cliente teu da Ducati, porque você gerou esse relacionamento há 20 anos atrás. Eu tenho clientes nossos, assim, eu sou um pouco mais novo, não 20, mas 16 anos de mercado imobiliário, então assim, nós temos clientes que estão conosco desde
do primeiro ano. E isso não tem dinheiro que pague, porque é isso que faz a gente chegar onde a gente chegou. Esses são os verdadeiros seguidores, né? A gente tá no mundo aí dos influencers. Exatamente. E tal. Então, assim, eu que cheguei em Manaus há 15 anos, então eu tenho um cliente que comprou comigo na época, em 2009. Olha aí, eu acabei de Toyota. Depois de Toyota, ele continuou comprando comigo Mercedes, já comprou Land Rover, comprou Jeep, tá comigo na Audi. Então, assim, ele segue um bom atendimento. E também, falando da locadora, eu tenho um cliente hoje de Gol. Então, assim, quando a gente fala de vender, quando a gente fala de comércio, o atendimento, a fala, porra, fez um bom atendimento. Obrigação sua. Obrigação sua. A bom atendimento é obrigação, seja para você vender um cafezinho, seja para vender um imóvel prêmio. Agora, o diferencial que vai fazer você se destacar diante do mercado e na frente da sua concorrência, já falando do nosso mercado, nós somos vendedores, é o seu atendimento prêmio. Que não quer dizer, a gente tá falando do Uber, que mudou muito. Antigamente tinha aquela roupa, uma balinha, uma água. Então, assim, era um atendimento prêmio com um serviço, não dizer assim, de um valor que vai muito baixo. Então, isso veio evoluindo e, infelizmente, hoje o que a gente tem problema é constância, né? Então, assim, você não tem a constância. Aí você vê hoje, até viraliza na internet alguns memes, né? Porra, o cara tem no Uber lá, o cara tem um monte de coisa. Porque, assim, o cara continuou, né? O cara continuou. Então, assim, o prêmio do detalhe, seja uma água, uma bala, é um atendimento prêmio. É diferente do que você, o pessoal liga logo, não, prêmio, o cara tem que estourar uma champanhe, tomar um vinho. Não é assim. Não. É o seu prêmio, o prêmio que você pode fornecer. Então, se fica essa dica em relação a você que quer prosperar, quer comercializar, perfeito. Faça o seu melhor e faça o seu melhor prêmio, que é o seu atendimento, para o que quer que seja, vender serviço. Então, hoje lá na Audi a gente vende carros novos, carros seminovos. Vendemos motos Ducati novas, motos seminovas. Vendemos collection, roupa, jaqueta. Então, assim, tem gente lá que não tem o poder aquisitivo para comprar uma moto, mas vai lá e compra um boné. Perfeito. Compra uma camisa. É amante da marca. Aí eu pergunto, você vai, vamos dizer assim, baixar a sua energia no atendimento que o cara entrou para comprar um boné de R$150? Não. Ele pode ser um futuro cliente seu. Ele tem hoje 19, 20 anos, está começando a vida. Ele vai ser, vai lembrar, vai ficar registrado. Então, assim, se é que a gente pode dar uma dica, né, com essa nossa experiência de anos, é essa: faça o seu melhor sempre, em constância, com atendimento prêmio, independente do que seja o valor. E aí, fazendo um pouco de advogado aqui da parte contrária, o Ítalo tem razão em tudo que ele está falando de fazer o prêmio. Só que na vida real, às vezes, a gente não consegue fazer isso. E é bem verdade. Então, às vezes, quando a gente não faz esse atendimento prêmio e se percebe, não tem por que não ser autêntico e corrigir. O cliente, muitas das vezes, ele vai entender que deu problema, mas ele não vai entender quando você esconde que aconteceu um problema, quando você não se dispõe a ajudar, que aí seria contrário do que a gente está falando desde o começo. Que a gente falou que o vendedor, ele ajuda, que foi o que o Ítalo fez comigo como cliente, e parece até que foi combinado, mas eu vejo aí uma singularidade nas nossas atividades, de vendedores que buscam resolver problemas. Talvez se não tivesse problema, nós nem existiríamos, né? Porque daí o cliente não precisaria de nós. Então, às vezes vai dar problema que a gente não sabe nem como resolver, mas senta com o cliente e diz. Uma vez, eu não sei se tu lembra disso, quando a gente teve algum problema em algum financiamento, eu falei, rapaz, deu problema, a gente não sabe como fazer não, mas a gente vai descobrir. Eu vou ligar para quem direito. Por quê? Porque eu realmente não sabia. Mas olha que oportunidade para aprender. E a gente descobriu, aprendeu, resolveu, mas poderia também não ter resolvido, mas buscar ajuda e falar para o cliente, cliente, está acontecendo isso e eu estou buscando resolver, vai fazendo com que o relacionamento se estreite com base na confiança, na solidez da confiança, para que ele se perpetue. Fala de vida real, né? Porque senão a gente também fica projetando só que tudo vai dar certo, a gente vai resolver todos os problemas. Nem sempre alguns problemas a gente consegue resolver, mas ter o compromisso com o cliente que a gente vai ajudar de toda forma possível, isso a gente tem que fazer, a nossa obrigação sim. Né? Pessoal, encerrando aqui o nosso bate-papo, vamos nomear já de primeiro bate-papo prêmio. Gostei. Nós convidamos você que tem uma casa, que tem um imóvel, que tem um apartamento, para chamar a nossa equipe. A gente vai levar esse luxo, esse prêmio, tanto do prêmio do atendimento, como dos imóveis, dos carros, das motos, para você. É isso aí. E vamos fazer essa sinergia, né? Essa cooperação. Então convida a gente aqui, convida o Rodrigão da Mene, convida o Ítalo da Audi, da Ducati, e nós vamos até você para mostrar um pouquinho da nossa realidade, do nosso dia a dia, um bate-papo, e também mostrar um pouquinho do seu imóvel. Quer vender seu carro? Procura a gente também. É isso aí. Então, pessoal, obrigado
por nos assistir aqui nesse tempinho e estamos à disposição. Muito obrigado, Rodrigão, pelo Obrigado, convite e pela parceria. Obrigado vocês aí que estão nos assistindo, e eu só assino embaixo. Precisou disso? Fala conosco. Mesmo que você esteja precisando ou pensando, vamos tomar um café, vamos bater um papo, porque quando você passa pra gente o problema, a gente vai ter um pouco de expertise aí para te ajudar a como resolver e dar soluções que muitas vezes nem você está enxergando sozinho. Eu acho que esse é o nosso papel. Então fala com a gente, fala com o time da Mene, o time da Audi, o time da Ducati, e vamos juntos aí continuar melhorando, aprimorando esse mercado premium que eu acredito que a cidade de Manaus merece muito, porque consumidores têm, e consumidores ávidos para consumir todas essas coisas, eu tenho certeza que merece. Então contem com a gente. Obrigado, Luiz. Fica com a gente aí, conhece um pouquinho no final do vídeo da casa, dos carros e um pouquinho das motos. Valeu, gente. Grande abraço.